Bom, então hoje a gente está saindo da programação normal aí do canal, ao invés de falar de imigração e nossa adaptação aqui nos Estados Unidos. Hoje é um momento muito oportuno para falar sobre algo que eu sempre acabo fazendo, todo mundo acaba fazendo nessa transição de ano, né? Início de ano todo mundo faz as famosas resoluções aí de ano novo. A maioria esmagadora acaba ficando ali só no primeiro mês e quando faz janeiro inteiro, cumprindo aí os seus combinados, né, para atingir seus objetivos. Dificilmente alguém consegue manter um ano inteiro. E eu tenho algumas teorias do porquê isso acontece. Nada muito novo, né? Existem vários estudos do porquê isso acontece, mas queria compartilhar um pouco do que tem funcionado para mim nos últimos anos. Mais especificamente, 2025 foi um ano que eu comecei a adotar algo diferente de uma simples resolução de ano novo, algo que eu tenho observado que funciona no mercado, no mundo corporativo como um todo, nas empresas, e queria compartilhar com vocês aí, mesmo que seja um assunto diferente do que a gente está acostumado a compartilhar aqui no canal. Então, se você quer ouvir um pouco mais de como eu tenho feito com as minhas resoluções de ano novo, deixa o seu like aí, já clique em se inscrever no canal, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos e vamos lá! Bom, então, primeiro eu queria falar um pouco do porquê que eu acho que geralmente essas resoluções de ano novo não funcionam, tá? O que a maioria das pessoas fazem e por que elas acabam patinando e acabam não cumprindo o que foi combinado ali no início do ano. O que a maioria das pessoas fazem é fazer uma lista ali de objetivos e existem vários estudos de como você criar objetivos. We just started actually. We just moved from Brazil to the United States, so my family is sharing like our adaptation here. It's pretty new channel. Actually, we are just sharing our lives and like tips for immigrants coming here and how to adapt easier to the United States. You know, I am, yeah. Rio de Janeiro, yeah. Bom, como eu estava falando, existem vários estudos sobre como criar esses objetivos de forma que eles sejam mais acionáveis, né, que não seja algo genérico demais ou abstrato demais, de forma que você não consiga traquear isso, né, de forma que você não consiga garantir que você está progredindo naquilo. Mas eu não vou entrar nesse assunto, eu quero falar mais sobre como eu tenho estruturado o conjunto de objetivos que vão me guiar não só no ano corrente, não só em 2026, mas no longo prazo, tá? E essa questão do longo prazo é muito importante, porque acho que o principal motivo do porquê as resoluções geralmente não funcionam é porque você costuma definir do zero um conjunto de objetivos para aquele ano que estão na sua cabeça naquele momento, são coisas que naquele momento você acredita que você precisa conquistar, precisa atingir, mas todo ano você vai de novo pensando do zero, quais sendo os objetivos, então você sempre tem que começar do zero, mesmo que você use como base anos anteriores, é como se você estivesse constantemente procurando qual é o caminho que você tem que ir, qual a rua você tem que entrar, sem ter um objetivo de longo prazo, sem ter uma visão clara de onde você quer chegar ou de quem você quer ser. E antes de falar do que eu tenho feito, qual a abordagem que eu tenho praticado, eu acho que o segundo motivo do porquê essas resoluções geralmente não funcionam é porque ou você tenta abraçar o mundo de uma vez só, com um monte de objetivos de várias áreas diferentes da sua vida, objetivos que são irreais, que você com certeza não vai conseguir dar o foco que você acha que vai conseguir ao longo do ano, tá? Ou então você vai para o outro extremo, em que você tenta ser super focado em, de repente, não sei, vou focar na minha área financeira, ou vou focar em família, vou focar em saúde, e todo o resto você abandona, você tenta só sobreviver ali, e chega no final do ano e você sente que não avançou em muitas áreas da sua vida que você gostaria. Nem acho que você tinha um objetivo, porque você provavelmente abandonou ali em janeiro, em algum momento de janeiro, ou então, e muito menos nas outras que nem objetivo você tinha, né? Então, eu acho que isso acaba acontecendo com muitas pessoas, com a maioria das pessoas, na verdade. Acontecia muito comigo no passado, e essa nova abordagem que eu comecei a praticar em 2025 me ajudou muito com isso. Eu não diria que essa abordagem, ou a forma que eu lidei com ela ao longo do ano, foi perfeita, ainda tem bastante coisa que ajustar em relação a isso, mas com certeza foi um salto gigantesco da forma que eu estava praticando nos anos anteriores, tá? Então, vamos lá. O primeiro conceito, e não é nada muito novo, muito inovador, tá? Mas, e acredito que muita gente faz isso, basicamente dividir ali os seus objetivos em áreas, pilares da sua vida, tá? Então, você vai ter um ou mais objetivos para área financeira, área profissional, área familiar, área espiritual,
a área de crescimento pessoal, saúde, tá? Se eu não me engano, são essas 5 ou 6 categorias que eu geralmente coloco pra mim, tá? E o que geralmente isso difere da maioria das pessoas, tá? Eu tô falando aqui de 5 ou 6 pilares, e não é muito prático você ter objetivos muito difíceis de alcançar para cada um deles, tá? No final das contas, você não vai fazer bem em nenhum deles. Então, o que muita gente faz é focar só em uma ou 2 áreas, o que também, como eu já falei, eu acho que não é o ideal, porque, para mim, o principal ponto-chave aqui é você ter uma ideia clara de quem você quer ser no futuro, no longo prazo, daqui a 3 anos, ou onde você quer estar daqui a 3 anos. E com essa ideia, se você tem uma ideia clara de quem você quer ser, onde você quer chegar daqui a 3 anos, não faz muito sentido você focar estritamente em uma ou 2 áreas, porque em 3 anos você não vai fazer um avanço grande na sua vida, focando em uma ou 2 áreas por ano, tá? Mas isso não significa que os objetivos precisam ser difíceis em todos eles, tá? Você pode ter sim uma ênfase ou 2 ênfases no ano, mas ainda assim tentar fazer progressos mais conservadores nas outras áreas, tá? Eu acredito muito no conceito de micro-objetivos, tá? Que é basicamente, imagina que você tem um objetivo de, não sei, conseguir ler mais durante o ano, e você coloca o objetivo de ler 30 páginas por dia, tá? Você pode conseguir fazer isso. Muitas pessoas não vão conseguir, porque se você não lê nada e do nada você coloca esse objetivo de ler 30 páginas por dia, você vai conseguir 1, 2 dias, uma semana, algumas semanas, e em algum momento você vai patinar ali. Seja porque o dia foi muito difícil, na hora que você vai deitar na cama tá muito cansado, e aí você não lê as 30 páginas, no outro dia você já tá perdendo, você já tá atrasado no seu plano, e tá cansado também, então por que não só mais um dia sem cumprir o objetivo, amanhã eu volto, e você nunca volta. E quanto mais tempo você passa não cumprindo esse combinado, esse objetivo, mais você desanima em voltar, porque você já está muito longe do caminho que você tinha traçado para você, e essa volta é complicada. Então, um micro-objetivo em relação a isso seria, ao invés de ler 30 páginas, coloca um objetivo de ler 5 páginas, de ler 5 minutos, porque basicamente não existe desculpa para você não ler 2 minutos que sejam antes de dormir, tá? Ler uma página de um livro, e não tem nada que você consiga falar ou pensar para convencer a si mesmo de que não dá para ler uma página, tá? E esse é o seu objetivo, ler uma página por dia. O que vai acontecer com isso? Na maioria dos dias, ou muitas vezes, você vai ler essa uma página, esse 1 minuto, e você já tá ali no meio do jogo, já tá lendo, você se anima a ler mais uma, mais 2, e quando você viu, já tá lendo as suas 30 páginas, já tá lendo 30 minutos ou mais. No dia que você realmente estiver cansado, que realmente não der pra ler tudo isso, você vai ter cumprido seu objetivo, você já vai ter gastado 1 minuto ali, já vai ter lido uma página, e tá tudo bem. Amanhã você só vai continuar e vai correr o bom risco de gastar os 30 minutos ali lendo, tá? Então eu acredito muito nesse conceito de micro-objetivos, porque eles basicamente impedem que você se auto-sabote, que você tente criar argumentos, desculpas, que muitas vezes são desculpas, muitas vezes tem motivos, mas na maioria das vezes eu diria que são desculpas para você não cumprir com o combinado quando você está olhando nesse período de longo prazo, tá? E por que eu tô falando disso? Quando você pensa nos pilares da sua vida, você pode sim querer dar ênfase na sua saúde, e exercitar mais, comer melhor, ou dar ênfase na sua família, ou esse ano de repente você precisa dar ênfase na sua área profissional e se dedicar mais ali no seu emprego, e tudo bem, mas as outras áreas, elas não podem ficar abandonadas, ou você simplesmente não pensar nelas. Se você tem micro-objetivos para essas outras áreas, no final do ano você vai sentir que avançou também. Mesmo que você tenha focado mais no emprego, você vai ter avançado de alguma forma ali com a sua saúde, com a sua família e tudo mais, e todas as áreas da sua vida que são importantes para você. Então, esse é o primeiro conceito, você divide a sua área nos pilares que fizerem sentido para você. E só abrindo um parênteses aqui, eu geralmente uso o Notion para poder me organizar. Tá, eu geralmente uso o Notion para documentar ali várias coisas, inclusive as minhas resoluções de todos os anos estão ali, eu tenho histórico de tudo. E se você quiser o template que eu tenho usado do Notion para organizar tudo isso, comenta aí embaixo, manda um comentário que eu vou te enviar o meu template. É gratuito, não vou vender nada, mas é só comentar aí, tá bom? Então vamos lá para o segundo conceito. Um outro motivo do porquê eu acho que não funcionam as resoluções da forma que a maioria das pessoas fazem é que provavelmente, se você tem um objetivo, por exemplo, de melhorar a sua saúde, de repente você está acima do peso, de repente você está sedentário, você não se exercita de forma nenhuma, você já bota o objetivo ali de que no ano de 2026 você vai querer malhar 5 vezes por semana, vai querer treinar, correr 5 vezes por semana. Você está saindo do zero
a 100 do nada, sem muito preparo, sem nenhum espaço intermediário, né? E ou você vai fazer isso, vai de 0 a 100, e em pouco tempo você vai cansar, vai desanimar, vai sentir que tá pesado, ou então você também acaba colocando um objetivo que é fácil demais para você atingir, em pouco tempo você atinge e desanima de continuar acompanhando o progresso, ou de chegar no próximo patamar, e de repente você vai esperar o próximo ano para melhorar isso, sendo que você poderia ter feito poderia ter avançado gradualmente ao longo do ano, tá? Então eu gosto de pensar, de novo, onde eu quero chegar daqui a 3 anos. E se você parar para pensar, muitas empresas, principalmente empresas de tecnologia, falando mais do mundo em que eu tô inserido, da bolha que eu tô inserido, muitas empresas têm esse mesmo problema. Como acompanhar resultados, como garantir que a empresa está crescendo de forma saudável, de forma constante e tudo mais. E uma estratégia que eu tenho visto funcionar muito nos últimos anos nas empresas que eu tenho trabalhado é você ter um plano de onde você quer chegar no longo prazo, e aí no caso de uma empresa pode ser 3 anos ou pode ser 10 anos, e você definir milestones, né? São pontos ali no meio do caminho que você precisa alcançar para que aquele objetivo final seja alcançado, tá? Então, no meu caso, eu gosto de criar um plano de 1, 2 e 3 anos, tá? Então, nesse caso, em 2026, eu tenho os milestones para cada um dos pilares que eu quero alcançar até o final de 2026. E eles são mais detalhados, eles são mais acionáveis, tá? Mas eu também tenho ali para 2027 e 2028. Então, para cada um desses pilares, eu sei onde eu quero chegar, onde eu quero estar no final de 2028, no final de daqui a 3 anos. E 3 anos foi um espaço de tempo que fez sentido para mim, que tem funcionado, mas eu sei que se eu seguir tudo que eu tô falando, tudo que eu tô me dispondo a seguir, eu sei onde eu vou estar na minha área financeira, na minha área relacionamento familiar, profissional, espiritual e tudo mais, sabe? E é isso que importa. Não importa muito quantas vezes você está indo treinar, na verdade importa, mas você entendeu o meu ponto. O que você quer na prática é emagrecer, não sei, 30 quilos, você ter uma boa saúde, e esses são os seus milestones, sabe? Aqui eu não tô falando de ações práticas ainda, mas de onde você quer chegar, de quem você quer ser. E como eu falei, eu faço isso para 1, 2 e 3 anos. E é óbvio que você tem muita mais visibilidade no curto prazo. Você consegue traçar milestones mais acionáveis para o ano corrente. Então, no ano de 2026, eu tenho uma lista de milestones, 3, às vezes até 4, para cada pilar, mas principalmente nos pilares que eu quero dar ênfase nesse ano, e para todos os outros eu tenho milestones, mas em menor quantidade, naqueles que de repente são mais secundários para mim nesse ano. E conforme eu vou me afastando, conforme eu vou chegando ali no plano de 2 e 3 anos, eles vão ficando mais abstratos, mas ainda assim te dão clareza de onde você quer chegar, de quem você quer ser. E aqui é importante enfatizar que esses milestones, eles não são uma lista de tarefas ou uma lista de atividades que você vai fazer para conseguir alguma coisa. Não, os milestones são a coisa que você quer alcançar. São o ponto na sua caminhada que você quer chegar até o final daquele período, 1, 2 e 3 anos, tá? Então aqui eu não tô falando de ler 30 minutos por dia, não tô falando de treinar 5 vezes na semana. Eu tô falando de perder 20 quilos. Tô falando de me tornar um expert na minha área, ou alguma coisa do tipo. É quem você quer ser, quem você quer se tornar, onde você quer chegar. E uma vez que você tem isso bem definido, para 1, 2 e 3 anos, principalmente de 1 ano, porque tá mais perto, tá mais acionável ali para você, aí sim você começa a pensar em como operacionalizar isso, tá? Em como você vai executar isso. E aí volta ao ponto que eu falei, de que não adianta você querer ir de 0 a 100 de uma vez só. E muito menos você só olhar para isso uma vez por ano, ou só rever isso uma vez por ano. Porque muitas vezes a visão que você tem hoje é diferente do que você vai ter ao longo do ano, ou até mesmo limitado, ou de repente alguma coisa acontece na sua vida que te impossibilita de cumprir com o que você tinha se proposto, ou até mesmo alguma coisa acontece que você vai, na verdade, conseguir fazer mais do que você tinha proposto, e tudo bem, assim, a ideia é que uma vez que você saiba onde você quer chegar, o plano você vai ajustando, desde que você esteja olhando para o lugar certo, mirando o seu destino final, sabe? Então o que eu gosto de fazer, que é o que muitas empresas, principalmente tecnologia, fazem, é você definir planos de ação para cada trimestre. Então, e dessa forma, você consegue escalonar esse seu plano de ação, como eu falei. Se hoje você é sedentário, não corre nada, e no final do ano você quer correr uma maratona, e esse correr a maratona pode ser o seu milestone, não adianta você falar que quer ter um pace de 5
já em janeiro. E organizando em trimestres, você consegue falar que, por exemplo, no primeiro trimestre, você quer ter o hábito de correr 3 vezes por semana, com um pace de 7. Eu não sou da corrida, não sei nem se esses números são factíveis ou realistas, mas você consegue ir escalonando e, de repente, já no trimestre 3, você já está se sentindo confortável para correr uma maratona, com pace de 5, correndo 5 vezes por semana. E com isso, você se força pelo menos uma vez por trimestre, 4 vezes no ano, você se força a avaliar se você está conseguindo cumprir com o plano, o que você precisa ajustar nos próximos trimestres para que aquela visão que você tinha de você no final do ano seja verdade, que você consiga atingir esse objetivo e ser a pessoa que você gostaria de ser no final desse período. E é interessante que, sendo bem sincero com vocês, a forma que eu lidei com esse plano em 2025 foi abaixo do que eu gostaria, tá? Eu desenhei esse plano de 3 anos no início do ano, e o plano de ação para cada quarter, e eu olhei menos para isso durante o ano do que eu deveria. Eu não abandonei, eu fiz esse acompanhamento pelo menos uma vez por quarter ou por trimestre, né? Mas eu gostaria de ter dado uma atenção maior. E tá tudo bem, mas mesmo assim, mesmo eu não dando a atenção que eu deveria a isso, hoje, nesse período em que eu tô revendo os meus planos para 2026 ou para daqui a 3 anos, né? Eu olho para trás e vejo o quanto que eu consegui avançar em praticamente todos esses pilares, todas essas áreas da minha vida que eu tinha traçado e que muito do que eu coloquei lá atrás ainda fazem sentido. O Júnior de final de 2027, no caso era 27 porque eu fiz ano passado, ainda é o Júnior que eu quero ser no final de 2027, e foi muito mais uma questão de ajustar ali, colocar mais um ano, algumas coisas que eu não consegui avançar tanto. Eu só posterguei para mais um ano, outras coisas que eu consegui avançar até mais do que eu esperava, eu consigo ser ainda mais ambicioso nesse lugar que eu quero estar no final de 2028, então tem funcionado muito para mim, e eu espero de verdade que isso ajude a dar algum direcionamento para as pessoas que ano após ano acabam tropeçando e patinando quando se trata de medir o seu progresso ao longo dos anos. E não se trata de performance ou nada do tipo, mas se trata de você ser uma pessoa cada vez melhor e você conseguir perceber isso. Muitas vezes você está sendo uma pessoa melhor ao longo dos anos, mas é difícil você olhar para trás e ver cada conquista, cada coisa que você alcançou, cada objetivo, cada desafio que você ultrapassou, e ter esse planejamento também te permite olhar para trás e ver tudo isso, sabe? Então, espero que tenha sido útil. Já tá de noite aqui, a iluminação tá horrível, mas espero que tenha ajudado. E se você gostou desse tipo de conteúdo, que foge do que tá acostumado por aqui, sobre imigração e tudo mais, deixe seu feedback aí, porque o feedback de vocês tem sido bastante importante e útil pra gente, para programar os nossos conteúdos por aqui, tá bom? Abração, tchau, tchau.